Mas, Bruno, vamos para um tema aí que eu até ia propor aqui, da gente falar do que o Petro andou essa semana aí pedindo uma reunião com a Venezuela e o México para tratar de segurança, Uhum. questão de espionagem lá com aqueles aparelhos israelenses, o Pegasus, né? Mas eu acho que a gente pode trazer a pauta do Lula na ONU, né? Propondo aí uma reunião, uma coalizão, digamos assim, contra a extrema-direita, né? Porque eu acho que esse tema está dentro desse guarda-chuva aí, que é Tá, maior, né? Então, acho que tá vamos sim. iniciar com trazer essa questão aí do Lula na ONU, né? Então, poxa, Luiz, vamos lá. Acho que tem que separar um pouco o discurso do presidente Lula em pelo menos três aspectos, tá? Eu não sei qual é a sua opinião, a gente está aqui para opinar. Fiquei bem desconfortável com aquela história de Bill Gates e Lula, sendo sincero contigo. Eu não cheguei a ver, mas me disseram, quando me falaram, eu já, não, mais essa, né? Não, não faz isso comigo, né? Pois é. Por quê? Porque o Bill Gates, assim como o George Soros, ele é um doador mais reconhecido do Partido Democrata. Então é como se fosse uma aproximação da centro-esquerda brasileira com o Partido Democrata em função de ter também um inimigo comum, o trumpismo lá, o bolsonarismo aqui. Ao mesmo tempo, o discurso do presidente em relação à fome, o que ele fez com o milionário Bill Gates, ele tem um dado de realidade, né? A fome, ela é falta de vergonha na cara de quem tem riqueza. Em qualquer escala. A gente tem, ó, vamos fazer aqui uma divulgação, a gente tem aquele programa Microfonia, toda quinta às 19 horas, que ousa fazer esse debate entre evangelicalismo e política progressista no Brasil. E na última semana, Luiz, de novo, deixa eu puxar um pouco a sardinha para o Pago, tem aquela sede gigantesca da Universal ali na Júlio de Castilhos, no centro de Porto Alegre. Quase toda a capital do país tem uma sede gigantesca da Universal. Só com que movimento de doação naquele tempo ali, e eles não pagam tributo nenhum, não era para ter uma pessoa passando fome no centro de Porto Alegre. Então, nesse sentido, o presidente acertou no discurso. Eu acho que fazer uma propaganda, uma comunicação política junto com o Bill Gates não é algo positivo, tá? A outra situação, que eu acho que está caindo de madura, é a seguinte: ou a ONU muda de configuração, ou a ONU vai ser a Liga das Nações do século XXI. A Liga das Nações é aquela entidade que não servia para nada, que antecedeu a Primeira Guerra Mundial e deixou acontecer a Segunda. Na prática seria isso. Ou deixou acontecer a Segunda, porque na prática não tinha nem isso. Não adianta nada. E tem duas emergências acontecendo. Uma, a emergência climática, que atinge a todo o planeta. E a outra é a emergência do Conselho de Segurança, que não resolve nada, não serve para nada, ele só garante os interesses dos países com poder de veto. Para fechar, te passo a palavra. Hoje, até um companheiro me perguntou, e é companheiro correligionário mesmo, tá? Se havia alguma proximidade do PT, do partido de governo, com algum outro partido latino-americano ou europeu. Eu só lembrei do PSOE, do PSOE espanhol, que é o partido de governo lá, social-democrata espanhol. Obviamente, eu estou sendo sincero, eu nem sabia da conversa com Pedro Sanches, mas faz sentido. Em termos de programa, de estrutura, não tem líder carismático, não. O PSOE não tem. O PT tem com o presidente Lula. Mas é a maior proximidade que tem. E aí, Luiz, eu acredito que o Brasil, ele se posiciona com o presidente Lula, com o partido do governo, o Brasil como um Estado que seria fiador da democracia liberal e com o partido de governo que é defensor da social-democracia. Eu não estou nem ajuizando, tá? Só estou caracterizando. Se eu fosse de direita, ia falar a mesma coisa. Mas é a impressão que me dá, pelo menos. Vocês concordam comigo? Se exagerei? Fica à Não, vontade aí. concordo, e é o que muita gente vem falando aí, que
que o Lula está tentando criar tipo uma terceira via dentro dessa questão aí da OTAN, de um lado, né, China e Rússia do outro, e que o Brasil estaria tentando ficar num terceira via junto com os países europeus ali mais, né, França, Espanha, né, tanto que o Macron veio aqui visitar, tem essa proximidade aí do Lula com o Macron, né. Eu não gosto nem um pouco, né, dessa possibilidade aí, né, mas enfim, concordo contigo dessa semelhança aí do PT com o PSOE, né, e dos próprios governos que realizam, né, o Lula aqui e o Pedro Sánchez lá na Espanha, né, e é bom lembrar que os cenários também são até parecidos, né, o Pedro Sánchez enfrentando um fascismo em ascensão lá na Espanha, né, perdeu a eleição, né? O PP, que é o partido reacionário lá da Espanha, da direita, né? Não chega a ser o partido fascista, né? O fascista é o Vox, né? Na Espanha. Também teve uma boa votação lá, fizeram 10%, 15%, eu acho, e o PP ganhou, né? Eu acho que o Vox fez menos, né? fez menos. Só que o Pedro Sánchez conseguiu se manter lá porque ele fez assim 3 ou 4 cadeiras a mais, ele junto com o Podemos, né? Então o Podemos tá por baixo lá, porque, né, a direita conseguiu fazer um processo de lawfare no Podemos lá, que eles meio que estão. Mas tem um partido novo que ficou no lugar do Podemos lá, não me lembro o nome também agora, mas é uma esquerda um pouco mais radical que o PSOE, né? Mas, enfim, outra questão que eu acho, né? O Lula foi à ONU propor aí uma união contra a extrema-direita, contra o fascismo, né? Quando na semana passada, inclusive, eu trouxe essa notícia aqui, o Maduro fez um congresso mundial na Venezuela contra o fascismo, né? E aí? Foi. Aí, vamos ficar cada um defendendo uma união antifascista num canto, né? Estranho, né? Também isso aí, né? Então, quando eu vi essa notícia né, dessa proposta, e aí acabou o tiro meio que saindo pela culatra, né, Bruno? Porque o Boric foi lá no evento esse, no qual o Lula propunha uma união contra a extrema-direita, e o Boric criticou a esquerda, né, no evento esse. Então, assim, é complicado, né? Complicado esse cenário aí, né? Ele revela muita desunião, né? Uma desintegração total da América Latina, né? Cada um caminhando para um lado, né? E isso é ruim para nós, né? É péssimo para nós. Né? E dentro desse contexto aí, só para encerrar, Bruno, que eu acho que essa notícia Vai, depois eu falo, vai. Eu acho que essa notícia do Petro solicitando uma reunião conjunta com a Venezuela e o México para tratar dessa questão de segurança, alta segurança, né? Porque integrantes das cúpulas desses governos, do Maduro, do Petro e do López Obrador, comprovadamente espionados pelo Pentágono, né? E com esses equipamentos israelenses, que agora eu também não me lembro se é Pegasus, o aparelho esse que se utiliza para. Acho que é Pegasus, né? Um aparelho israelense que se utiliza para espionar telefonemas, né? O uso de redes sociais. E é bom a gente lembrar que o Lula também vem sendo espionado. Saiu uma notícia meses atrás que o Lula é espionado há décadas, né? Com a abertura de uns arquivos lá confidenciais dos Estados Unidos, ficou comprovado ali que o Lula vem sendo espionado a longa data, né? Então, eu acho que está dentro desse contexto aí, essa questão dessa espionagem. Me admira, assim, que o Petro agora quer reunião com a Venezuela, que ele não reconhece o resultado da eleição, né? Então, fica uma coisa assim, um vai e vem, né? Fica na hora que tem que sabe, tomar postura firme, reconhecer ali a eleição de um cara que está, né, comprometido aí com a luta antifascista contra, né, contra assim, esses poderes aí que vêm sugar as riquezas da América Latina, né?
E aí, quando acontece um fato esporádico aqui e ali, vamos propor uma alta cúpula. Se fosse o Maduro, eu não ia nessa alta cúpula aí que o Petro está querendo, entendeu? Mas aí o Maduro vai, eu acho que ele vai, porque o Maduro não está nessa vibração aí, digamos assim. Mas é por aí, Bruno, que eu estou vendo. Claro. Ô, Luiz, deixa eu só separar dois temas que eu acho que a gente tem essa liberdade aqui para fazer isso, tá? Eu li a nota aquela do presidente do Chile, Gabriel Boric, e eu não faria o que ele fez, mas em tese tem um momento ali que tem um grau de acerto. Vou falar o que é. Porque qual foi a crítica dele? Ele disse: direitos humanos são inegociáveis. Eles não são relativos. Então, ao fazer a crítica à violação de direitos humanos, ele se preserva o direito de fazer a crítica a qualquer governo que supostamente não respeite os direitos humanos. Eu só vejo que isso aí pode ser um debate que está mal conduzido. Vou me explicar por quê. Porque, por exemplo, o próprio Gabriel Boric, ele tem regiões do Chile que são militarizadas, que foram militarizadas na época da Michelle Bachelet, por exemplo, de repressão aos povos indígenas, a Araucania. Melhorou? Melhorou, mas é militarizado, está sob comando das forças de segurança interna. E, por essa lógica, ele próprio deveria fazer um esforço muito maior de indenização e de libertar todos os presos ainda do Estatuto Social 2019. Tem gente sendo processada ainda. Aquelas pessoas que foram cegas não foram indenizadas. Então, aí eu acho que o cara erra. Ele acerta ao colocar: olha, gente, vamos fazer uma reunião por esquerda? Vamos colocar um tema importante, direitos humanos. Mas não apontar o dedo. Eu acho que esse que é o grande problema. A outra situação... Vai, Luiz, vai, fica à vontade. Não, no Chile também tem aquela questão dos mapuches, né, que também muito, né, são muito oprimidos lá, né, inclusive pelos governos de esquerda, entre aspas. E assim, outro registro aqui, né, Bruno, que até é interessante, que eu não tinha nem me lembrado de trazer essa questão, mas vem agora nessa questão dos direitos humanos, né? Uhum. Aconteceu no Rio de Janeiro na semana passada e foi quase que ignorada pela nossa grande mídia. Acho que foi totalmente ignorada, eu não vi nada. Uma reunião da China com países latino-americanos para discutir direitos humanos. E qual foi a grande anotação dessa reunião? Né? Que não se pode falar em direitos humanos com pessoas passando fome. Não tem como. A grande luta, diz defensor de direitos humanos, a primeira luta tem que ser combate à fome e combate à pobreza. Que direitos humanos são comida, educação, habitação, né? Porque o Boric, ele está na linha do quê? Direitos humanos na linha estadunidense? Definitivamente os Estados Unidos não podem mais ser o defensor de direitos humanos, né? Nunca foram também? Sabe? Ô, Luiz, lá tem jornalista preso porque não revela a fonte. O que você acha? Imagina, que direitos humanos são esses, né? A Al Jazeera, lá na Cisjordânia, foi invadida pelo exército israelense essa semana e fechou. Não funciona mais. A RT e a Sputnik... Ontem mesmo eu estava vendo o programa do Pedro Costa Júnior na GGN, muito bom. Muito bom. Sobre Rússia, falando que os canais de informação russos todos estão... RT e Sputnik especialmente, que são os maiores fora da Rússia, né? Não pega na Europa. Aqui no Brasil a gente não consegue pegar RT, gente. Por que aqui no Brasil a RT foi bloqueada, entendeu? Então, isso é direitos humanos? É esse tipo de direitos humanos que se defende, sabe? Então, assim, eu concordo plenamente com essa linha, que é a linha chinesa de direitos humanos. Direitos humanos é tirar o povo da miséria, o que a China fez. E eu acho que nessa linha
até aqui a gente tem que fazer um aplauso para o Lula, porque o Lula ele está colocando essa pauta internacionalmente no G20, lá na ONU, né? O combate à desigualdade social e à pobreza, e aqui no Brasil ele está fazendo tema de casa. Já tirou 20 milhões no primeiro ano que estavam na linha da fome, e este ano, provavelmente, não sei se tira os outros 13, né? Mas eu acho que a gente talvez saia em 2025, a gente já saia do mapa da fome da ONU novamente, né? E aí aqui é bom registrar, né, pessoal? Quando o país sai do mapa da fome, não quer dizer assim, ninguém mais passa fome naquele país. Não, tem gente que vai continuar passando fome aqui no Brasil, mas que é um símbolo importante a gente sair de novo no mapa da fome. Não quer dizer que tu não vai mais enxergar, como é que o Brasil não está no mapa da fome se eu sair na rua aqui em Porto Alegre, tem gente morando embaixo da ponte, tem gente passando fome. São dados, né, amplos, né, pessoal? Não quer dizer que o Lula tirou todo mundo da fome. Não tirou, mas que ele reduziu as pessoas vivendo na extrema miserabilidade e vai conseguir de novo tirar o Brasil do mapa da fome, isso é fato. Então, eu acho que nessa linha aí a gente tem que aplaudir o Lula, né? O governo do Lula. Eu queria, claro, Luiz, só fazer aqui um grau de comparação e voltar para o tema esse da reunião de segurança, tem coisa interessante aí. Vamos lá, fugindo um pouco da análise, indo um pouco para as posições políticas. Eu concordo que não tem. Aliás, que fala maravilhosa né? Esqueci o nome dela, que é da Sabá, que mora aqui no Rio Grande do Sul, e fez essa fala aqui, né? Lembrando essa questão da água, que os israelenses cortaram a água, cimentaram as fontes, né? E é impressionante isso aqui, né? E aí, assim, isso aqui é direito humano, gente. Direito à água, né? Pois é. Como é que o Ocidente coletivo, Estados Unidos, Israel, vão querer falar em direitos humanos com isso aqui, gente? Não. Sabe? Eu queria trazer um outro tema, assim, no campo da esquerda, tá? O que eu acho que pode ser uma posição razoável, até de um certo consenso. Vamos supor que o Luiz e eu estivéssemos fazendo essa live agora. Só que a gente estaria... vamos botar um perrengão aqui, tá? Só com café da manhã e meia boca, há 2 dias sem banho, dormindo ao relento, e a gente tivesse com iluminação precária nesse momento. Essa live ia sair? E ninguém conhece famílias brasileiras que vivem assim há 4 gerações, há 3 gerações. Não é possível. Eu acho que esse é um princípio, né? As condições materiais de vida são a prioridade. Ponto. Agora, vamos supor, Luiz, que a gente vivesse numa sociedade socialista. Eu não ia querer ser preso para fazer uma live. Então, acho que a gente tem que debater com muita franqueza o direito à liberdade de opinião, informação, oposição, dentro de um certo sentido. Porque a gente pode ter direito à oposição dentro de um princípio. Somos todos igualitários, discordamos em 0 a 10, discordamos em 3. Eu posso discordar da desigualdade capitalista. Se eu for desapropriar uma propriedade, eu vou preso. Esse é o limite do capitalismo. Então, o inverso pode ser verdadeiro. Numa sociedade igualitária, a gente pode discordar de um monte de coisa, desde que mantenha os princípios da igualdade, da justiça social, das reparações históricas, das garantias de condições materiais de vida. Eu acho que são temas diferentes. O que eu acho que acontece hoje em dia? Tá? Aí você já matou a charada. É um uso hipócrita do debate de direitos humanos. Eles são por conveniência. Porque, poxa, até fiz um texto, saiu hoje, bem duro, né? Eu vou pensar assim, vamos pensar na União Soviética. A União Soviética, ela não tinha um modelo democrático de debate político público. Não tinha, fala que tinha mentira. O que elas propôs a fazer?
distribuição socioeconômica. Ela deu certo? Ela deu muito certo. Foi a maior distribuição de direitos socioeconômicos na história da humanidade. O diferencial de salário na União Soviética era de 1 a 7. Não é sacanagem, não estou falando sério. O camarada era varredor de rua, ele ganhava 7 vezes menos que o secretário-geral do partido. Não mandava 7 vezes, mandava muito menos. Mas ganhava 7 vezes menos. A pessoa tinha direito ao trabalho, ao transporte, ao lazer, ao desporto, às férias, à moradia, ao estudo, à saúde e à alimentação. Tá perfeito. Eu não posso acreditar, estou sendo sincero, que isso só se resolva numa sociedade autoritária. Não é possível, a humanidade não é tão burra assim. Agora, nesse momento que a gente está vivendo agora, melar um acordo internacional para falar de direitos humanos é querer aparecer de bonzinho para o Ocidente. Eu não vejo outra interpretação. Não sei qual é a sua. A que me parece é essa. Total. Ainda mais pelo que tu registrou, que ele internamente não é assim, né, o grande defensor dos direitos humanos. Não é o grande defensor, o grande executor, né, de políticas de direitos humanos. Exatamente. O governo Boric está acertando a distribuição de renda via salário. Mas em relação à repressão interna não baixou, não, cara. Olha aqui o Renan Miller, Bruno, não pode elogiar a antiga União Soviética que minha internet começa a picotar. Não, é brabo. Eu nem elogiei. O algoritmo faz isso aqui. Sério? Que isso, cara? Eu nem elogiei, imagino. Pô, foi um comentário crítico, só que eu quero ser honesto intelectualmente. Aquilo que a União Soviética se propôs a fazer, ela fez. E fez muito bem. Claro. Sobre o... Caramba, já são 20 para meia-noite. Sobre a reunião de segurança essa. Eu vou botar no Oriente Médio em revista, tá? Segundo ponto. Eu vou botar no Oriente Médio em revista, mas olha esse livro aqui, ó. Dá para ver? Claro. Laboratório Palestino. Isso, editora Elefante. Subtítulo: Como Israel exporta tecnologia de ocupação para o mundo. Ele foi feito antes de 7 de outubro, depois tem um prefácio. Eu comprei recentemente no Congresso da Federação Palestina. Tinha lá o stand da editora, comprei. Luiz, a NSO, o sistema Pegasus, eles são um perigo. O que acontece? A gente não sabe, Luiz, não sabe mesmo quantos órgãos estaduais no Brasil têm convênio com os sistemas israelenses de inteligência e defesa. Por exemplo, o que a gente sabe, por causa do ataque dos pagers, esse lá no Líbano, é que o Estado sionista, ele violou a cadeia de suprimento. Ou seja, tu foi comprar um equipamento, comprou uma bomba. O que garante que isso não vai se repetir? Por isso tem que ficar com esse alerta máximo, né, amigo? Esse é um dado. O outro é o seguinte. Vamos lá. O Gustavo Petro está se portando muito bem na relação com o genocídio palestino. Muito bem, tá? Na minha modesta opinião. Suspendeu a venda de carvão para o Estado sionista. Mas a Colômbia, e aí não é culpa dele não, tá? É anterior. Tem um tratado de livre comércio com o Estado de Israel. E a Colômbia tem 2 problemas muito graves, amigo. Os convênios de segurança, incluindo segurança privada, e os convênios de agricultura e irrigação. Então, tu imagina o perigo. Você é presidente da Colômbia, você não é presidente de um país tranquilo, é da Colômbia. Passou por intervenção nos Estados Unidos, está saindo de um conflito, ainda tem grupo beligerante, ainda tem máfia para tudo quanto é lado. E aí você, para não morrer de tédio, resolve brigar com Israel. Por um motivo justo. Caraca, vai pedir socorro para quem?
Complicado. Ele é obrigado a fazer uma cooperação de segurança com a Venezuela. Era onde eu queria chegar. E o México é um grande mercado para os consultores de segurança sionistas nas guerras de cartéis mexicanos. Grande mercado. Então também é um problema. Ah, mas o governo Andrés Manuel López Obrador, ele tem um certo jogo de cintura com os cartéis. Tem mesmo. Verdade. Mas o México tem um probleminha lá, chamado Estados Unidos, né? Logo em cima, né? Então, você ter 3 países desse porte com algum tipo de confronto, direto ou indireto, com o Estado sionista, eu vou encerrar com isso. Não, mas a presidenta eleita do México é judaica, é de origem judaica, Cláudia Sheinbaum. É e não é sionista. Bukele é filho de palestino e é sionista, em El Salvador, por exemplo. O Daniel Noboa é de origem árabe, parte mãe, e é sionista. Futebolizando, uma coisa, outra coisa. Infelizmente. Né? Fosse conta de chegada, mas enfim. Esse acordo de segurança, isso é algo muito positivo. E se o Brasil tivesse uma posição, acho que mais altiva das suas Forças Armadas, que não tem, deveria participar. É a minha visão, pelo menos. Com certeza, totalmente. Eu ouvi alguém falando aí que a Cláudia Sheinbaum era sionista, que eu confesso que nunca vi nenhuma declaração dela, né, a favor desse massacre. Né? E outra questão também, essa do Obrador aí, também já ouvi essa questão que tu traz aí, que o Obrador tem acordo ali com os cartéis, não sei o quê. Será que não é na mesma linha do que se dizia que o Brizola tinha acordo com o narcotráfico no Rio de Janeiro? É, igualzinho. Eu acho que é na mesma linha, né, cara? Sabe? Algo tem que dizer alguma coisa para tentar, sabe, diminuir o governo que o cara fez, que foi ótimo, que reelegeu a sucessora com, né? Então faz parte dessas criações aí das agências de imprensa nacionais aí que são sucursais do Pentágono, né? Como a Rede Globo, a Folha, o Estadão aqui no Brasil, né? Lá no México são fortíssimas também, né? Essas imprensas de direito. Na Colômbia também são fortíssimas, né? Então, assim, faz parte desse jogo, né? É o soft power, né? Que eles chamam, né? Pô, na Colômbia tem 2 lá. Tem a Rede Caracol, que é tipo um bastantão, e tem a RCN. A RCN, Luiz, eu já falei com eles várias vezes. Posso contar um episódio aqui, rapidinho? Claro. Eu estava ao vivo para a RCN Notícias, canal deles de notícia, tá? Depois que o presidente Lula ganhou a eleição de 2022. E entrou tipo um âncora, tipo um Boris Casoy, mais antigão, sabe? E veio com um lava-jato. Mas, e daí, todo formal, o doutor, me chama doutor, já fico bravo. O doutor Bruno, o Wall Street Journal disse tal coisa. Eu falei, e vocês falaram o quê? Quando o dono do Wall Street Journal, Rupert Murdoch, grampeou todo mundo em Londres para fazer fofoca e vender notícia, e vender informe reservado. Tava ao vivo, cara. Não era rádio, era RCN Notícias Rádio. Maior rádio do país. Tava ao vivo. Ele começou a me xingar, o programa acabou. Uma vez aconteceu também com a Rádio Equatoriana, a mesma coisa. Tava na rua, aí me ligaram, né? E 2 vezes aconteceu. E perguntaram sobre a história do Sérgio Moro, que tinha saído do governo Bolsonaro. Aí eu perguntei assim, vocês não veem conflito de interesses, não? Olha onde o Moro está trabalhando. Eles não sabiam. Ele estava trabalhando para Álvares e Marçal. Aí deu uma crise, sabe? Como você falou, muitas vezes, esses grandes veículos de países... Agora, vou ser franco, tá? Os caras tem colegas muito bons ali. Mesmo com todo esse quebra-pau, eu voltei ao vivo algumas vezes depois e enquadraram o editor, deram um sossega-leão lá no proprietário, no diretor, foi bem legal. Mas, Luiz, se a gente não faz uma posição mais firme, a reprodução dos grandes veículos dos países latino-americanos
é muito parecido com o que a gente vê porteira para dentro do Brasil. Impressionante, cara. Lugar comum, senso comum, sabe? Teve uma vez na TV Argentina, o cara me perguntou, e agora? A Argentina vai declarar apoio a Israel e não vai ter problema para o país? Juro que ela perguntou isso. Qual é o interesse estratégico da Argentina arrumar confusão nesse momento? Você pode me explicar? Então, tem 5 prêmios Nobel. Você tem que andar se rastejando atrás do quê? Da entidade sionista. Você não devia estar mais preocupado com a indústria argentina? Tipo, dando bronca, sabe? E os caras ficam meio... Fica fora de eixo, sabe? Porque tá esperando você ficar no senso comum. Mas é isso que você falou, claro. Cara. Em geral, você reproduz o senso comum mesmo. Foi. Não, e é exatamente nesse sentido, né, Bruno? Até eu fui num programa aí de um canal português aí, não é muito conhecido, mas é um canal de Portugal, né? E eu tenho acompanhado outros canais, inclusive da nossa midiosfera progressista aí, que eu tenho dito, cara, que o Lula tá apanhando demais, na minha opinião, sabe? O Lula está apanhando demais e é justamente nessas questões aí da nossa mídia progressista, às vezes, comprar, né, esses discursos aí. Quando eu digo apanhando demais, não é, por exemplo, hoje a manchete do nosso jornal, aqui do canal, Jornal dos Trabalhadores, era da greve do INSS. A gente tem que falar da greve do INSS. A gente tinha que falar da greve das universidades, né? Isso aí não é bater no Lula, isso aí nós estamos trazendo um fato que está acontecendo. Né? A gente tem que analisar, o governo Lula não está, né, negociando bem com as categorias de servidores, isso aqui é uma coisa. Agora, tu ficar batendo no Lula porque ele não rompeu relações com Israel, porque essa história das atas da Venezuela, sabe? E é o tempo inteiro isso aí, entendeu? Agora, por exemplo, para falar isso aqui, ó, eu vim aqui e botei aqui num site, tá? É o Brasil 247. Mas o Brasil 247 só defende o Lula. Tá, mas para aí. Olha as notícias aqui, tá? Lula critica a incapacidade de negociação entre líderes mundiais, tá? Na ONU, era o que nós estávamos falando ali. Acusa ricos de hipocrisia e pede mais voz para os países do sul global e povos indígenas. Discute o cessar-fogo no Oriente Médio com o rei da Jordânia, tá? Denuncia na ONU forças da extrema-direita, o que a gente acabou de falar aqui, né? No Brasil e nos Estados Unidos. Semana passada, o Lula trocou um telefonema com Putin para tratar da guerra da Ucrânia, para o Brasil ser um mediador de um acordo de paz. Tá? Em novembro, o Xi Jinping vem aqui para o Brasil para tratar do nosso ingresso na Rota da Seda. Agora, em outubro, o Lula vai aos BRICS, né? E vai ser destaque nos BRICS, provavelmente até a Venezuela talvez se aproxime mais ainda dos BRICS, e lá nos BRICS, o Lula e o acordo, talvez, o Lula e o Maduro, talvez sem grandes holofotes, tenham boas conversas, né? Então, assim, é muita bateção em cima do Lula, gente, sabe? E não reconhecimento por esses portais aí, não estou falando de nós aqui, mas... Sabe, porque, assim, da direita e dessa mídia serviçal ao Pentágono, eu só espero pau no Lula. Agora, eu tenho visto gente nossa com esses discursos aí, repristinando esses discursos da mídia golpista e direitista aqui do Brasil. Então, acho que a gente tem que sempre tentar realçar, né, quem é o Lula, a posição dele, o que ele tem feito aí, porque eu acho que é importante. E continuar com a crítica, né, que a gente vem fazendo, né, Bruno? Vocês fazem no jornal lá uma crítica ótima ao Lula, trazem os fatos, né, abordam as questões como devem ser abordadas, né? Também não vamos, não pode mais falar mal do governo Lula. Tem que falar o que não está bem, né, Bruno? Pois mas, Bruno, Luiz, antes de sair, só fazer uma observação. A agenda internacional que você narrou agora, se eu estivesse em sala de aula nesse momento, eu estaria aplaudindo. Quem é o líder mundial que está fazendo essa agenda que o Lula está fazendo, cara? E aí vem um cara e me diz que o Lula deveria ser um líder mundial e não está sendo. O que mais que o Lula tem que fazer para ser líder mundial, cara?
sabe? O problema é a porteira para dentro aqui. Esse é o problema. Não para ele, não estou falando do governo. A projeção de poder do Brasil depende de uma coesão maior interna. Claro. Esse é o problema. A gente tem aqui uma extrema-direita extremamente nociva, com narrativas extremamente podres que vem atrapalhando, né? E não sei se concorda, Luiz, uma situação que, se der para encarar, seria bom, sabe? Como, por exemplo, o país cresceu economicamente, o Brasil cresceu na indústria de transformação e foi a Faria Lima, os predadores financeiros, incorporam essa riqueza via juros. A gente tem um problema interno que não é secundário. Ele está na ordem da projeção de grandeza do Brasil. Isso sabemos nós, sabe os aliados do BRICS, sabe os opositores, sabe todo mundo. Então, eu faria essa ressalva. A correlação de forças interna, eu não estou falando de esquerda, estou falando assim, projeto nacional, projeto subserviente, tá? Ele não está à altura do tamanho do Brasil. E a condição do governo de confrontar esse problema interno eu também não estou vendo. Agora, a agenda internacional do presidente está corretíssima. Não tem que falar quanto a isso, não. Não vou mentir aqui que mas não é. Aí já não seria de novo. Vou insistir com esse termo, né? Quero parecer Carola, não, mas só tem um Júlio Lancelotti, não sou eu, mas eu tenho que falar a coisa correta. Honestidade intelectual. Para a gente poder ter credibilidade.